Fala, galera! Estamos aí mais uma vez para uma nova videoaula. Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Luiz Maurício, novamente entrando aí no aparelho, no computador de vocês. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso conteúdo programático de história, certo? Qual é o tema da nossa aula de hoje? Pré-história na América, tá? Então, nós estamos estudando essa questão da pré-história, período paleolítico, período neolítico, aonde surge. Então, basicamente, a gente está estudando principalmente os continentes africano, asiático e europeu, aonde se deu ali essa ocupação, certo? Não esqueçam de que o continente africano é considerado o berço da humanidade, o berço da civilização. Por que é o berço? O início. Então, os primeiros ancestrais de seres humanos, eles têm como ponto de partida o continente africano. A partir do continente africano vai se dando essa ocupação para outras regiões e a formação dessas primeiras cidades. Tudo isso a gente ainda vai estudar e vai ver. Hoje a gente vai trabalhar o continente americano, inclusive aonde o nosso país se encontra, tá bom? Então vamos lá. Tem aqui um materialzinho para compartilhar com vocês, claro e evidente, né? A gente não poderia de colocar aqui o nosso material, como a gente sempre faz, né? Então vamos lá. Então, ó, é isso. Pré-história na América. Nunca se esqueçam, né? No caso aqui, a gente está estudando a história da pré-história, né? Nunca esqueçam, pré-história, como eu sempre falo, entre aspas, né? Esse período também é história. Não é porque está há muito tempo no passado que não é história. Tanto é que olha aí os vestígios, alguns deles, desses períodos remotos, tá? Então vamos lá. Seguindo, ó. Então, né? Essa pré-história da América, né? Tradicionalmente a gente estuda o quê? Estuda essas pesquisas, principalmente, que são produzidas direcionadas a esse momento que a gente continua mantendo, chamando de pré-história, aonde você analisa as principais hipóteses, né, e tem aquelas que são mais aceitas, da ocupação do território americano. Então, a gente sabe que a África é o berço, mas essas populações, principalmente do continente asiático, é que vão formar essas populações que vão se desenvolver no continente americano. Então, eu coloquei alguns itens, né? Os registros nos informam que foram nessas regiões, olha lá, África, Ásia, Europa, que apareceram as primeiras formas de hominídeos. Já expliquei para vocês o que são hominídeos, né? Entretanto, a América viveu um período que poderíamos chamar também de pré-história, ou seja, na América, no nosso continente, onde o Brasil está, América, lembre-se, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Nesse continente também teve pré-história. Por quê? Porque já foram encontrados vários vestígios de períodos antigos, não tão antigos como a África, como, por exemplo, a Ásia. Né? Lá você tem vestígios de um período mais recuado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa encontrar aqui, tá? Então admite-se que o continente americano ele começou a ser povoado a partir de 16 mil anos para cá, tá? Então lembre-se, nós estamos no ano 2000. Quando a gente fala 16 mil, então os 2000 depois do nascimento de Jesus e mais cerca aí de 14 mil anos. Isso tudo são períodos aproximados, tá, gente? Não é data exata, não. Então, há cerca, aproximadamente, porque a gente está trabalhando um período muito recuado, tá? É nesse período que teria iniciado esse processo de imigração, onde as pessoas saíram daquela região e começaram a se deslocar e vinham ocupar
a região do continente americano, tá? Então, segundo essas teorias, o ser humano só teria chegado na América do Sul entre 16 mil e 12 mil, tá? Foi justamente nesse período, certo? Deixa eu colocar aqui, marcando aqui a nossa hora, né? Senão daqui a pouco vocês não aguentam mais me ouvir falando. O ser humano só teria chegado, já falamos, embora essa seja a hipótese tradicional, ainda há controvérsias. Existem lacunas, algumas coisas que a gente não consegue explicar exatamente, né, sobre determinados vestígios e determinadas situações, inclusive no nosso país, o Brasil, foram encontrados alguns vestígios que, digamos assim, que causou certos conflitos com estudos que já existiam, já bem, digamos assim, hipóteses bem defendidas por uma série de questões que a gente vai ver a seguir, tá? Então, ó, esse aí é um mapa que mostra mais ou menos como é que seriam essas hipóteses de ocupação do território americano. Então, aqui a gente está vendo o mapa de uma forma plana, né? O mapa do planeta Terra, todos os continentes. Geralmente a gente vê na forma do globo, mas aqui a gente vê ele de forma total, né? E aqui, ó, o continente americano. Opa, vamos lá, o continente americano, América do Norte, América do Sul, América Central, Ásia, África e aqui Oceania. A principal hipótese, né, a que é defendida e a mais aceita é essa aqui da linha vermelha, que são as comprovadas. Então, ó, África, o berço da civilização, certo? Então, ó, essas populações foram migrando, ó, Europa, olha lá, Europa, continente asiático, a própria Oceania, onde está a Austrália, tá? E daqui eles passaram aqui nesse estreito que liga a Sibéria, a Rússia, tá? Com o continente norte-americano, tá? Então, aqui é a ligação, né? Entre o Alasca, ó, estado dos Estados Unidos, né? Da América, ó, tá vendo? Porque o que acontece? Vocês estão pensando assim, ah, mas aqui tem o mar, né? Como é que eles conseguiram passar? O que acontece? Essa região é uma região muito fria. Então, em determinado momento, principalmente no período glacial, que é boa parte do ano, você há um congelamento. Aqui há digamos assim, né? Essa parte aqui do mar, ela fica congelada. Então, eles atravessavam por cima dessas grandes geleiras. Essas grandes geleiras acabaram formando digamos assim, um caminho, né, terrestre para que eles pudessem atravessar. Entendeu? Então, isso se chama períodos de glaciação, que são períodos das geleiras. Tá? Por quê? Porque os oceanos, durante vários momentos, né, em alguns períodos do ano, ele entra nesse período das geleiras, então eles atravessavam, iam andando por cima desse gelo, tá? Essas populações. E uma vez que eles entraram no continente norte-americano, eles foram migrando aqui, ó, tá vendo? Ó? Foram migrando à América do Sul. Olha aqui o Brasil. Eles foram formando e ocupando esse território. E aqui, obviamente, é um território muito melhor para se viver por conta da questão do clima, né? Boa parte aqui dos Estados Unidos, na América Central e aqui também da América do Sul. Por quê? Por conta do clima tropical, né? É lógico que aqui tem a Cordilheira dos Andes, né? A parte do Chile, pedaço da Argentina. Então, essa parte aqui tem uma parte de frio também, né? Por conta aqui das influências climáticas, né? Mas boa parte aqui do território é clima dominante tropical. Então, até para manutenção da vida, é muito mais fácil do que uma vida mantida nessas regiões muito frias, né? Glaciais, principalmente aqui da Rússia, da região da Sibéria, né? Região do Alasca, que é muito frio também, tá bom? E as rotas hipotéticas é essa em amarelinho, tá? Aonde eles teriam atravessado, inclusive, pela questão do mar, tá? E ocupado o território americano. Volto a dizer, as rotas comprovadas são essas em linha vermelha, tá bom, pessoal? Vamos lá. E aí, como é que é o nome dessa teoria?
né? Essa teoria se chama cultura de Clovis ou teoria de Clovis, tá? É assim que é denominado. Essa cultura onde todos os americanos, todas essas populações que formam o continente americano no período pré-histórico, são oriundas das regiões da Ásia que migraram para a América. Da Ásia, antes, o berço, África. Da África, Europa, Ásia. Mostrei para vocês lá no mapa, né? Olha lá, Europa, Ásia. E daqui eles migraram para o continente americano. Como que isso é? Qual é a comprovação disso? Principalmente vestígios encontrados no continente americano. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo aqui. Esses materiais foram encontrados em Clovis, por isso teoria de Clovis, tá? No Novo México, sudoeste dos Estados Unidos. Novo México é um estado do país Estados Unidos, tá? Ali, descendentes de imigrantes asiáticos teriam desenvolvido uma tecnologia de pontas de flecha feitas de pedras denominadas de pontas de Clovis. A mesma tecnologia, as mesmas características eles encontraram dessa mesma cultura em vestígios de povos pré-históricos que viveram na Ásia. Tá? Então, é uma questão da comparação. Tá? Através dessa comparação, uma análise comparativa, né, melhor dizendo, e aí você tem que se chama técnicas líticas de confecção de ferramentas, tá? E aí eles perceberam que a mesma tecnologia, né? Tecnologia, ciência mais técnica, né? Ciência mais técnica, tecnologia. Não pensem que tecnologia é a informática, é a internet de hoje. Isso é mais uma tecnologia, tá? Tecnologia, na pré-história, tem tecnologia. Principalmente nessa arte de produzir alguma coisa, uma técnica, aliada a um processo científico de reprodução. Então, ó, a mesma tecnologia foi encontrada nos povos asiáticos, tá bom? É isso. Vamos lá, seguindo, né? Então, em direção ao sul do continente, boa parte dos estudos concorda que a migração humana para a região do continente ocorreu pelo Istmo do Panamá há pelo menos 12 mil anos. E aí, o que a gente está falando agora? A gente já está falando da América do Sul. Então, eles teriam vindo migrando para cá, no continente americano, e aqui, ó, passando dessa região, né, da América Central, ganhando aí o continente Sul, tá? América do Sul. E aí todos os países que aqui se encontram na América do Sul. Colômbia, Peru, Venezuela, né? Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai. Todos esses, né, foram sendo ocupados por essas populações, né? Certo? Ao longo do tempo, óbvio. Então, muitas permaneceram isoladas, mas outras se mantiveram em contato, apesar das maneiras distintas de sobreviver. Então, essas várias etnias foram se formando no Brasil, se formando na região da América Central, na região andina, né? Daí outras civilizações depois vão surgir, várias e algumas enormes, né? Porque foram ali se juntando e formando grandes civilizações. Então, é um conjunto heterogêneo, ou seja, de muitas coisas, de comunidades pré-agrícolas em regiões diferentes, tá? Então, por exemplo, em um sítio nos Estados Unidos, indícios confirmam presença humana há mais de 16 mil anos. E no Chile, há na caverna de Monte Verde, a datação é de 15 mil anos. Existe uma série de técnicas para poder você descobrir essas questões, tá, pessoal? Vestígios encontrados no Novo México, na caverna de Pendejo, no Chile, e em São Raimundo Nonato, no Brasil, tá? Indicam que a América talvez tenha sido habitada há mais de 30 mil anos. Então, vestígios no Chile e os sítios arqueológicos de São Raimundo Nonato, que tem muitas pesquisas lá sendo feitas, tá? No Piauí, na região Nordeste, são muito importantes. Lagoa Santa, em Minas Gerais, e São Raimundo Nonato, no Nordeste,
são regiões muito importantes de pesquisa, tá? E aí comprovam a existência de populações ali há muito mais anos do que se imagina essas teorias. Olha lá, no início eu não falei 14, 16 mil anos? Como é que agora já está aparecendo 30? Por quê? Porque as pesquisas vão avançando. Olha a importância das pesquisas, tá? Então, aí são as imagens, ó. Aqui é o sítio arqueológico, tá? E nos Estados Unidos, que é, segundo as pesquisas, né? E aí tem a questão do carbono 14, uma série de coisas. Essa região teria sido ocupada há mais de 16 mil anos atrás. Porém, em São Raimundo Nonato, no Piauí, os vestígios sinalizam que a ocupação se deu há mais ou menos 30 mil anos atrás. Então, olha que coisa interessante, né? Então, essas populações são compostas de quê? São compostas de pequenos grupos, né? Nômades, ou seja, já expliquei isso para vocês, esses grupos que vão se deslocando de um local para outro, tá? Viviam exclusivamente da caça e da coleta e foram se adaptando às condições do meio ambiente, tá? Então, na região do Chaco, por exemplo, né, que pega ali uma parte da Bolívia, né, Paraguai, né, um pedaço da Argentina também, foram se formando essas populações, olha lá, que viviam da caça e já estavam ali começando, né, a descobrir a questão da agricultura. Aqui são vestígios de arte, né? Da arte desses povos da pré-história, que a gente vai estar estudando isso agora, que são as chamadas pinturas rupestres, tá? Então, são pinturas, ó, realizadas na rocha, que é datada de muitos mil anos, inclusive representação de animais, confronto, armas, olha lá, né? A luta contra os animais, ó, o enfrentamento, certo? Então, isso é muito importante. Beleza, pessoal? Vou parar por aqui, tá? Que nossa aula já está longa, né? Para que não fique muito extensa, tá bom? A gente continua na próxima com esse mesmo material. Valeu, galera? Um abração. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, tá? Valeu, pessoal. Estamos juntos, hein?